Olá, turma boa do pedal, de volta com mais uma edição do Pode Pedalar, essa nossa aventura semanal, trazendo informação sobre o ciclismo profissional, amador, recreativo, falando sobre tudo que interessa desse universo do pedal, desse universo ciclismo, desse universo bike, que é tão apaixonante, tão motivante, Francino. É sensacional. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Ative o sininho, deixe seu like, comentem. Isso. E nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @podpedalarbr, e na nossa página de internet, podepedalar.com.br, que lá nós tratamos sempre de trânsito, mobilidade urbana e cidadania. E hoje nós estamos com mais um aventureiro aqui no Pode Pedalar. Lá, alguns dias atrás, vocês assistiram aqui o Marcelo, uruguaio, que mora em Pernambuco e que já pedalou o mundo inteiro. E agora a gente está com o Sebastian, que é paraibano, daqui de João Pessoa e que também pedala muito no mundo inteiro. Sebastian, seja bem-vindo ao Pode Pedalar. Rômulo, Francine, o Vitor e Manu, nossa diretora. Também o Marcelo, que está ali. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouco aí sobre os meus pedais, os desafios que geralmente eu faço. E para mim é uma grande honra estar aqui, podendo estar trocando uma ideia com vocês. É isso. A gente começa te perguntando de cara. Aliás, primeiro, a gente sempre esquece, né? Por favor, Francino. É importante, tá aqui, ó. É a nossa vitamina. Essa aqui é um brinde para você, Marcelo. É a garrafinha térmica do Pode Pedalar. E a gente vai começar como assim a gente sempre começa. Okay. Garrafa abastecida? Eu que agradeço, já tá com água aqui, né? Já tá com água. Tá tudo certo aí? Tudo ok. Partiu o pedal? Partiu o pedal, bora? Então vamos lá, mano. Então vamos lá. Então me conta um pouquinho da tua história. Como é que surgiu essa de fazer esses longões, essas cicloviagens, essas distâncias aí que você costuma fazer tão distantes? Bem, o pedal de ciclismo mesmo que eu comecei foi no período da pandemia, certo? Quando começou a pandemia ali, todo mundo trancado em casa, ninguém podia ir para canto nenhum, resolvi comprar uma bicicleta para começar a pedalar. Equipei, comprei bretelle, capacete, luvas. Capacete que inclusive tá aqui, ó. Esse aqui tá aqui, é o dele. Todas essas coisas. Então foi na pandemia que eu me tornei realmente ciclista. Mas antes eu já pedalava para o trabalho. Eu morava no Valentina, trabalhava no Bairro dos Estados. E gastava 1h e 20 no ônibus, lotado ali, saindo do Valentina, já vinha lotado do Mangabeira. O tradicional 504, né? Isso, não é o... 511. 1.500, era o 1.500 que eu pegava. 1.500 é o circular. Que ele já vinha. É a mesma coisa. Aí 1h e 20 eu, ali naquele lá lotado, perdendo 1 hora todos os dias. Aí resolvi comprar uma bike, isso foi em 2014, e eu vinha do Valentina para o Bairro dos Estados, todos os dias de bike, vinha e voltava. E aí foi... Em 2016 eu acabei comprando uma moto, aí abandonei um pouquinho ali a bicicleta, deixei ela ali de lado um pouco, até que meu sobrinho também levou para ele e tal, e ficou lá com ele. E aí chegou a pandemia, né? E como eu falei, não tinha para onde ir, resolvi comprar uma bike, juntei com o pessoal do trabalho, a gente criou um grupo lá na empresa mesmo, e a gente saiu para pedalar, ia ali para Forte Velho, Ribeira, não sei se vocês conhecem, aquelas áreas ali. A gente ia lá, fazia um pedal, voltava, e foi assim que começou a minha história realmente no ciclismo, né? Quando eu realmente me tornei ciclista. E eu morava lá em Pirpirituba, ali no município de Sítio Tanques, próximo à Cachoeira do Roncador. Se vocês são daqui da Paraíba, devem conhecer também, né? Estivemos lá também. Eu morava lá bem pertinho da cachoeira, acho que uns 3 quilômetros de distância. Mas me tira uma dúvida, peraí. A Cachoeira do Roncador é em Pirpirituba ou é aquele outro município próximo? Borborema. Qual é essa briga grande? Aonde é a Cachoeira do Roncador, afinal de contas? A Cachoeira do Roncador é município de Pirpirituba. Tá vendo, galera? Tá vendo? Pirpirituba. Eu sempre disse que era Pirpirituba. Existe essa briga aí dos dois municípios para ser o dono lá da cachoeira, né? Mas vamos dividir. Metade. Tá? É igual aquela cidade que tem aqui no interior da Paraíba. Pra quem vem chegando é Pirpirituba, pra quem vai saindo... É igual aqui. E Pedra de Fogo. E também Pedra de Fogo. De um lado é Pernambuco, do outro lado da Paraíba e tá tudo certo. E o que divide é só o meio fio. É só o meio fio, exatamente. Mas vamos lá. Mas enfim, aí eu pedalando com o pessoal, a gente fazia ali 20, 30 km, né, que tava começando ali no pedal. Com o pessoal lá na Ribeira, a gente fazia o pedalzinho, terminava, eu sempre dava uma esticadinha, dava ali mais 10, né, pra melhorar o condicionamento físico. Eu sempre tive soltar as pernas, né? Essas ideias. Aí fui com a ideia de que eu ia até o interior lá de Pirpirituba, no Sítio Tanques, de bicicleta. Aí o pessoal falou que era uma loucura, que era perigoso, todas aquelas coisas que as pessoas falam. Cuidados normais, né?
Aí eu disse, não, mas eu vou. Aí comecei a treinar, né? Andava com o pessoal, fazia 20, 30, andava mais 10, 20. Aí ficava nessa ideia de sempre fazer um pouquinho a mais. Aí comecei a fazer 60, já dei uma esticadinha a mais, o corpo sentia um pouquinho, mas ia se adaptando. E com o passar do tempo, fui fazendo ali 80, aí resolvi fazer um bate e volta em Sapé, tomar um caldo de cana lá na feira. Aí eu disse, eu vou fazer o teste, né? Que eu tinha jogado... Saindo de Pirpirituba. Não, saindo daqui, de Saindo da Pessoa. Saindo de João Pessoa, foi tomar caldo de cana em Sapé. Isso. É um bate e volta. Esse caldo de cana deve ser muito bom, viu? Não, mas era o processo de treinamento, porque né? era o primeiro desafio que daqui de João Pessoa, eu saí do Costa e Silva, para Pirpirituba lá pro interior, dava em 117 quilômetros. E um bate e volta em Sapé dava ali 108, 110 mais ou menos. Então eu fiz o treinamento, fui até Sapé e retornei. Aí eu disse, não, tá tranquilo, dá para ir. Então, quando foi em 2021, eu peguei o mês de férias e disse, vou pro interior de bicicleta. Aí montei lá a mochila, botei uma roupa dentro, porque a minha ideia era passar uns 15 dias lá, que tem uns primos que moram lá ainda. Qual interior? Sítio Tanques. Ah, lá em Pirpirituba. Lá no município de Pirpirituba. Então eu saí daqui de João Pessoa, 5 horas da manhã, eu fui embora sozinho de bicicleta e consegui chegar lá. O pessoal ficou Você foi pela surpreso. 230 ou você foi em sentido Rio Grande do Norte, Não, Natal? eu fui pela 230. 230, Guarabira, né? Isso, eu peguei aqui a 230, fui, aí peguei ali Sapé, Isso. Mari, Guarabira. Isso. E consegui chegar lá. O pessoal ficou surpreso, disseram, cara, tu veio de João Pessoa de bike? Eu digo, vim. E ele disse, rapaz, eu venho de moto, acho longe, imagina de bicicleta. Mas esse foi o primeiro desafio ali, né? Aqueles primeiros 100 km, os 3 primeiros dígitos que o pessoal sempre fala, né? Quem pedala. Que eu já fiz. Que é o tal do longão. Eu já fiz. Acima de 3 dígitos já é considerado longão, né? É mesmo? É. Ah, então Se já você sou tiver acima longão. de 100, já fiz uns 3. Então esse foi o primeiro grande desafio. Não, né? O primeiro desafio que eu realizei nessa ideia de cicloturismo, cicloviagem e essas coisas. Tá. E daí partiu para a cabeça, disse, agora eu quero ir mais longe. Pirpirituba já não tá tão perto, Sapé, caldo de cana eu já enjoei, agora eu vou partir para distância. E aí, como é que foi isso? Essa ideia de ir para Pirpirituba, eu já fiz até alguns bate e volta também, já na Cachoeira do Roncador. Vai até a cachoeira, toma um banho, almoça e volta. Já tem esses desafios também. Dá quantos quilômetros essa parte aí? E de volta? E de volta dá uns 250. Ir na cachoeira, tomar o banho, comer e voltar. 200? 240, 250 mais ou menos. Depende de onde você for. Se você for pela 230, dá um pouquinho mais. Aí, às vezes, eu vou pela 230, volto pela Cruz do Espírito Santo, que é mais próximo e também não tem tanta subida, subida, Mamanguape, né? E vem... Não, você pega aqui Sapé, você pega pro Cruz do Espírito Santo e sai em Santa Rita. Sim. Entendi. Por ela é bem tranquilo. Assim, não é tranquilo assim, porque não tem muita subida. É um pedal mais tranquilo pra você que Mas tá tem voltando, menos acostamento, né? Isso, É isso que eu ia falar. A via Mas é o muito cara estreita, eu ando né? muito ligado e às vezes eu ando na contramão pra ver quem tá vindo na minha frente. E inclusive, tá, só um detalhe aqui que é bem interessante, tá? No Brasil é comum, né, a gente pedalar, o correto, na verdade, é pedalar no sentido dos carros. Isso, mas pela falta de acostamento em algumas rodovias, a gente usa o contrário porque a gente está vendo quem está se aproximando. Entretanto, essa visão de ir pelo sentido contrário dos carros é muito adotada na Europa, certo? Você, em algumas situações, ir no sentido contrário dos carros. Não é na via dos carros, é no acostamento, mas em sentido contrário. Isso. É bem adotado. Então, a minha preocupação é justamente essa. Quando eu estou num local que o acostamento não tem acostamento, geralmente tem muitos lugares que não tem acostamento. O acostamento é com mato, não tem realmente. Então, muitas vezes o pessoal reclama e eu entendo também essa questão de você estar sempre andando no sentido normal do carro. Mas aí, às vezes, você não... Assim, muitos acidentes que acontecem com um ciclista que foi atropelado ou alguma coisa do tipo, o cara não vê, o cara só... Já leva a lapada. Já leva a lapada. Você não tem um tempo de reação. E você estando vendo quem está vindo, você ainda consegue. Mas é só na parte que o acostamento é realmente muito ruim e quando não tem. Que eu pego ali um trecho, não é o percurso todo. Mas eu sempre prezo para andar na via normal e sempre olhando para trás o tempo todo. Desculpa. Aí eu te interrompi, né? Desculpa aí, tá? Você estava falando do longão, que você já fez o de 240, foi até a cachoeira e voltou. Sim, isso. E você ia continuar falando dos longões. Pronto, aí os longões, como vocês entrevistaram aqui também o grupo Go Bike, né? O Baiano e Dona Baiana. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. Ah, eu também. Socorridos. Aquele abraço para vocês. Eles são inspirações aí para muita gente. Quando eu comecei a andar no Go Bike, eu via lá a Dona Baiana, ela ia se embora na frente, deixava a galera tudo pra trás, os Dona novos. Baiana é a Socorro, tá? Porque eu chamo ela Dona Baiana. É carinho, é isso mesmo, carinho, então, respeito. Dona Socorro,
Quando eu comecei a andar no Go Bike, eu via ela ir embora, deixava todo mundo pra trás, lá a galera nova, tudinho. Ela e o Ides, né, cara? É, o Ides, eles dois andam muito. Eu dizia pra eles, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Eles ricos, a gente sempre brinca quando se encontra e tem já uma amizade aí também nos pedais. Então, o Go Bike, ele criou um desafio pra Patos. Nos desafios que eles fazem, vai pra Pipa, vai pra Patos. Aí eles disseram que é pra Patos em 2 dias. Quanto dá daqui pra Patos? Dá uns 308, a gente saindo do Busto Tamandaré. Aí o grupo do Go Bike disse que ia fazer o desafio para Patos e o desafio seria em 2 dias. Mas aí eu disse para eles que eu iria com eles, mas eu iria retornar com eles, porque eu queria fazer de uma vez só. Eu queria fazer João Pessoa, Patos, numa tirada só. Aí eles disseram, não, tudo bem, você pode ir. Aí eu disse, eu saio junto com vocês, mas quando a gente parar para almoçar, que a gente almoçou lá em Lagoa Seca, depois de Campina Grande, Lagoa Seca, né? Ou é Lagoa de Dentro? Não recordo o nome. Não, Lagoa Seca não vai, né? Vocês devem ter almoçado em Juazeirinho, não, Soledade. Assim que você sobe ali depois de... Do Cajá? Não, em Campina Grande você sobe ali pelo presídio, alguma coisa assim. Aí quando você termina de subir tem uns povoadozinhos ali. Ali eu sei onde é. Pronto, eu sei que a gente parou pra almoçar lá. Aí eu fui com eles, né? Eu fui com eles sair daqui, a gente saiu de 4 e pouca da manhã do Boost, foi todo mundo junto. Aí parou pra almoçar no restaurante depois de Campina Grande um pouquinho. E de lá eu me despedi do pessoal pra ir direto pra Patos. Você seguiu e eles... Seguiu só? Não, eu ia sozinho. Aí o Felipe Mendes, que também pedala, eu chamei ele até do meu coach, que ele é meu treinador. Ele também pedala. Ele não ia comigo, ele disse que ia dormir em Soledade, que o desafio era sair de uma pessoa Soledade, dormir e no outro dia continuar até Patos. E você seguiu? Foi. Aí quando chegou depois de Campina Grande, aí o Felipe disse, Sebastião, eu vou com você. Aí eu disse, posso ir com você? Eu disse, pode. E aquela ladeira infinita da subida depois de Soledade, hein? Não, mas a gente pegou descendo. A Santa Luzia a gente pegou descendo. Na volta é que pega a subida, né? Aí só ainda foi mais tranquilo. A ladeira de Santa Luzia. Isso. Aí o Felipe Mendes, ele disse, eu vou contigo. Eu disse, tá bom, vamos embora. Aí foi eu e ele. A gente deixou o pessoal lá e seguiu viagem. Aí chegamos, a gente saiu daqui, era... 4 horas da manhã. 4 e pouca da manhã, chegou Pararam pra almoçar, Isso. São José da Mata. Lembrei o nome da cidade, que é depois de Campina Grande, que é distrito de Campina Grande. Isso, acho que é por aí mesmo. São José da Mata. Pronto. Aí... Depois do almoço, a gente se despediu do pessoal, né, do grupo. E seguiu viagem, eu e ele. Aí a gente chegou em Patos, era 8h30 da noite, mais ou menos. Também foram sem parar, praticamente. Só parando para hidratação e alimentação, né? Que é o normal. Aí dormiram em Patos e voltaram na van. Aí dormimos em Patos. Aí a esposa de Felipe, ela foi buscar ele, ela foi de carro, aí acompanhou a gente no caminho. E aí ele voltou de carro com ela e eu voltei com o Go Bike. O Go Bike chegou lá no outro dia, no domingo. A gente saiu no sábado daqui. Aí eles dormiram em Soledade e no domingo eles chegaram em Patos. E eu já estava lá aguardando eles. Que legal. Essa foi a primeira loucura assim de 300 quilômetros. Que joia, rapaz. Aí parou por aí, né? Não, aí não parou, cara, porque eu inventei de seguir os caras que faziam desafio. Aí, não sei se vocês conhecem aí, já viram falar assim que pedala deve conhecer, o Léo Pedalando pelo Mundo, que é um cara que veio até... Ele já fez a Transamazônica toda. Ele saiu lá do último KM e veio até Cabedelo, que é o KM0. Isso. Esse Léo Pedalando pelo Mundo, ele é um ciclista que já fez o Alasca, o Ushuaia, já fez Transamazônica, já fez todas as capitais do Brasil. Então eu me inspirei nele. Porque assim, eu vi que se o cara faz esse desafio, eu também vou fazer. Aí inventei a minha ideia de fazer um desafio. Aí o primeiro que eu inventei foi sair daqui, assim, para fora da Paraíba, né? Foi daqui para o Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Eu disse assim, eu vou conhecer uma das maravilhas do mundo de bicicleta. Você mandou essas fotos pra gente, né, do Cristo Redentor. A gente tem, vamos mostrar daqui a pouco. Aí eu comecei a treinar, na verdade em 2022, aí comecei a treinar, mas aí não deu pra ir em 2023. Não, deixa eu ver, peraí, eu errei. A gente tem 26. Não, é porque eu fui em 2024 para o Cristo. Mas... Eu planejei em 2022, não fui. Acho que porque eu não arrecadei dinheiro suficiente, eu não estava com a bicicleta pronta e também acho que também não tinha treinado o suficiente. Aí em 2023 também planejei para o Rio de Janeiro, também não fui. Aí em 2024 eu disse, rapaz, esse negócio de ficar prometendo e não ir, não está dando muito certo não. Agora eu vou decidir e eu vou. E foi só? Aconteça o que acontecer. Não, nesse eu fui com o Jailson Bike. Eu estava em treinamento para esse desafio. Aí eu fazia bate e volta... Guarabira, bate e volta Cachoeira do Roncador, bate e volta Campina Grande. Eu ficava fazendo bate e volta, né? Porque eu ia fazer 200 km por dia. E nesses quase 3 mil quilômetros, Eu acho que eu cruzei com o Jailson Bike naquele pedal de Pilar.
eu lembro que eu estava subindo uma ladeira. Antes disso, 5 horas da manhã, lá na concentração, a gente conversando, aí eu sou carioca, eu fui pedalando pro Rio de Janeiro e tal. Bom, no percurso nós nos perdemos. Em determinado momento, eu tô subindo uma ladeira, tinha uma galera lá empurrando carroça, né? Eu digo pra galera o seguinte, isso aqui é uma bicicleta, não é uma carroça, é pra andar, né? Pra empurrar. E eu subindo lá, morrendo, subindo pra caramba. Aí ele passou por mim, rindo, subindo a ladeira, bora carioca, bora carioca, bora carioca. Baixa o corpo, inclina... E me dando aula lá na hora, eu subindo. Aí quando chegou lá em cima, ele parou pra beber água morrendo. Ele disse, subiu, né? Eu disse, não sei, cara. Se for eu. Eu cheguei, agora o espírito tá lá atrás ainda. Mas já tá chegando, né? Eu acho que eu pedalei com ele mesmo. Mas ele anda bem. Então, aí eu tava andando esses meus treinamentos. Eu tinha decidido que eu iria realmente para o Rio de Janeiro. Aí eu tinha saído aqui de João Pessoa e tava indo sentido Mamanguape. E de Mamanguape para Guarabira. E Guarabira retornar a João Pessoa. Tá. O meu treinamento era fazer 200. Porque no meu projeto para o Rio de Janeiro era 200 km por dia. Certo. Então eu tinha que treinar. Assim, durante a semana eu treinava 3 dias. Terça, quinta. E às vezes fazia no meio ali na quarta também. Aí eu fazia 30, 40 por conta do trabalho, né? Tinha que trabalhar e eu só pedalava de manhã ali de 5 às 7h30 mais ou menos. Aí fazia uns 30, 35, 40 no máximo durante a semana. Aí final de semana era o dia dos longões, né? Isso. Aí eu saía daqui e ia bater e volta pra tudo quanto aqui eu já fui. Era pra Ilhandra, era pro sul, pro norte, pro leste, pra todo canto eu ia. Campina Grande. Isso. Aí eu tava no treinamento, saí daqui e tava indo pra Guarabira, indo pela 101, né? Mamanguape. Aí o meu pneu furou ali na entrada do Lucena, eu tava lá colando o pneu sozinho. Aí chegou um cara, Beto do Michuruca, o nome do cara. Aí ele é amigo do Jailson, né? Ele conhecia o Jailson. Aí ele parou, disse, tá precisando de ajuda? Eu disse, não, tá tranquilo aqui, eu já consertei o pneu, vou só dar um azinho aqui agora e seguir viagem. Ele disse, vai pra onde? Eu disse, eu vou pra Mamanguape, Guarabira, João Pessoa. Aí ele disse, tá, vai fazer mais de 200, é porque eu tô treinando aqui, que eu vou pro Rio de Janeiro de bike, agora em abril. Aí ele disse, rapaz, tem um colega meu que gosta dessas coisas também, hein? Tu não quer desafiar ele pra ir contigo, não? Aí você desafiou. Aí eu disse, tá. Aí a gente parou lá no posto ali, depois de... Antes de chegar em Mamanguape tem um posto na BR lá, né? Aquele posto lá perto da usina Japungu. Aí eu fiz o vídeo. Jailson, meu nome é Sebastião, criei um desafio de João Pessoa, Cristo Redentor em 15 dias. Pedalando média de 200 km por dia. Bora, mais eu? Aí ele foi, mandou o vídeo lá pra Jailson, né? Aí a gente foi conversando, eu e ele foi comigo. Aí chegou em Guarabira, ele não quis voltar pedalando, que já tinha batido mais de 100, ele disse, não, eu vou voltar de ônibus. Aí jogou a bike dentro do ônibus e eu voltei sozinho, né, que eu tava treinando. Aí eu vim embora, cheguei em casa à noite, acho que umas 6h30, 7 horas da noite, acho mais ou menos. Já era na parte da noite. Aí o Jailson falou, aí chegou a mensagem, né, de um cara lá desconhecido, oi, eu sou Jailson e tal. Aí eu disse, fala, Jailson, tudo bem? Ele disse, tudo, cara. E aí, tu vai pro Rio de Janeiro? Eu disse, vou, criei o desafio aí, tô indo pro Rio de Janeiro agora em abril, vou entrar de férias e vou pro Rio de Janeiro de bike. Aí disse, não, eu posso ir contigo? Eu disse, pode. Posso ir contigo? Se você aguentar, você pode ir. Aí ele disse, não, beleza, eu aguento. Vou. Aí eu disse, tá bom, eu só preciso fazer um teste contigo, porque eu tava treinando já 200, todo final de semana eu fazia 400 km. Isso era 400, 450, já era normal final de semana. Aí eu disse, não, eu preciso fazer um treino com você, porque eu sei da minha resistência, não sei da sua ainda. Nunca pedalei com você, a gente precisa ver aí Esses pedais são de speed, né? Não, o meu é de MTB. MTB. É Maria Bonita, ela tá ali fora, escutando a conversa. Aí, é 200 km Maria de Bonita. MTB, não é de speed. É Bastião e Maria Bonita. Bastião e Maria Bonita. Bastião, deixa eu te pedir um favor. Certo. A gente vai continuar essa tua aventura no segundo bloco, porque a gente tá chegando no final do certo. primeiro. E aí, rapaz, esse tempo passa muito rápido. Vamos diminuir a velocidade desse tempo aí pra gente ter mais tempo pra conversar. Enquanto isso, você nos segue aqui no YouTube, ativa o sininho, ativa lá o joinha, deixa os comentários que a produção responde e a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho com Bastião e com a Maria Bonita. Dá para mostrar a Maria Bonita? Não sei se a produção vai deixar, né? Não sei, se der a gente mostra. A gente volta já já. De volta com o segundo bloco do Pode Pedalar de hoje.
está conosco aqui é o Bastião. E agora no estúdio, além do capacete, que já estava desde o primeiro bloco, quem chegou foi a Maria Bonita. Dá para mostrar a Maria Bonita, produção? Olha ela aí, ó. Foi com essa bike que você foi pro Rio de Janeiro. Com essa bike. E ela já pedalou tanto contigo que ela entrou no estúdio sozinha. Sozinha? Chegou depois. Na verdade, sentiu saudade. Ela tava me procurando. Mas quando você estava falando no primeiro bloco sobre as aventuras desses longões e como você resolveu pro Rio de Janeiro. E só para lembrar, o Jailson, né, que foi com você, isso. É um fortinho moreninho? É, isso mesmo. É ele mesmo, que eu encontrei com ele lá em Pilar, é ele mesmo. Um abraço para você, meu amigo. Satisfação. E a gente vai voltar a pedalar nos rurais por aí, tá? Mas continue. E aí, você foi pro Rio de Janeiro com ele? Sim. Então, eu terminei falando que estava treinando, né? E precisava testar o Jailson, né? Para saber dele. isso, se ele ia aguentar pedalar os 200 por dia. Então, eu marquei com ele pra gente fazer um pedal de João Pessoa até a Pedra da Boca e retornar até o Sítio Tanques, próximo à Cachoeira do Roncador. Então, a gente saiu daqui, foi pela 101, 102. Quantos km? Nesse dia deu 212. A Pedra da Boca fica no município de Araruna. Lugar lindo para pedalar, ó. Lindo, muito bacana. Fica no município de Araruna, cidade maravilhosa. Pesquisa aí no YouTube, no YouTube também, no Google, Pedra da Boca, Araruna. Você vai ver que região linda. Continue. Pronto, aí eu fui com o Jailson para Pedra da Boca, porque eu preciso treinar aí sua resistência, ver se você aguenta pedalar 200 por dia, né? Aí ele disse, tá, beleza, vamos. Aí a gente marcou um sábado, saí aqui de manhã de João Pessoa, pegamos a 101 e entramos ali depois de Mamanguape, depois da Federal. Isso, à esquerda. Isso, aí você passa ali por... Tem o nome da cidade lá, Jacaraú, se eu não me engano, a entrada ali. E a gente conseguiu chegar na Pedra da Boca, tirou umas fotos, foi olhar, fazer umas fotos, né, pra recordar. Comprovar. Isso, aí retornamos, passamos em Perpirituba, e de Perpirituba a gente subiu para o Sítio Tanques, que é lá próximo à Cachoeira do Roncador, onde eu tenho lá uns primos que moram lá, e a gente dormiu na casa desses primos. Então deu 212 quilômetros, se eu não me engano, deu mais de 200 nesse primeiro dia. Aí a gente jantou, dormiu, e no dia seguinte eu disse, agora eu vou testar o Jailson na subida. Não sei se vocês aqui conhecem a Areia. Lá no Conheço a Areia. Nunca pedalei lá, mas conheço a cidade. E para subir aquela ladeirinha ali não é brincadeira não, viu? Aí a gente saiu lá do Sítio Tanques e sentido Borborema. Aí de Borborema a gente subiu sentido Serraria. E na metade ali entre Borborema e Serraria a gente desceu para Pilões. E de Pilões aí você começa a subir uma besteirinha para chegar em Areia. E o Jailson lá... Tudo isso para o Rio de Janeiro, para ter ido para o Rio de Janeiro. Era o treinamento para o Rio de Janeiro, porque o pessoal falava sempre que Bahia e Minas a gente ia sofrer muito com subida. Então eu tinha que treinar a subida também e levar o Jailson para sofrer um pouquinho. Tá. Ele estava com uma coroa de 38 dentes, que não era tão simples para a região do Brejo. Mas ele Coroa única. Coroa única. É. Mas ele conseguiu subir lá a areia, a gente subiu a areia, foi até o topo lá da cidade de Areia. E o cassete era 12 ou 11? O cassete dele, acho que é 12. Acho que a dele era um 12. Não era tão a minha é ruim, 11. Dá pra subir. Tá, é tranquilo. Daí a vovozinha a gente... a minha é 11 por 1 também. Dá certo. Eu sei que a gente conseguiu subir até a Areia. Aí de Areia a gente puxou pra Campina Grande. E de Campina Grande a gente desceu pra João Pessoa. Eu sei que nesse dia deu 226. E aí? E ele aguentou de boa. Disse, pronto, o Jailson então o bicho tá treinado. Acho que ele vai aguentar chegar no Rio de Janeiro pedalando 200 por dia. Então esse aí foi os treinamentos que eu fiz com ele. E quando chegou o mês de abril, eu entrei de férias e o desafio eu marquei para sair no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e as pessoas não acreditavam muito. Partiu Rio de Janeiro. Isso. Eu disse assim, vou fazer um desafio para o Rio de Janeiro. Pessoal, quando? 1º de abril. O pessoal, é mentira. E o engraçado é que esse 1º de abril é uma curiosidade. Também, normalmente, é datas de início de ciclo pedais meu. É mesmo? 1º de abril foi quando eu fui para a Europa, 1º de abril é quando eu fui para... É importante dizer para vocês que estão em casa assistindo que pescador e ciclista estão todos na mesma gaveta. Não é verdade? Estão todos na mesma gaveta, a mesma prateleira de um e a de outro. Continue, Sebastião. Mas então, aí chegou o grande dia, né? O 1º de abril. Aí eu disse, a gente vai sair do Costa e Silva, 5 horas da manhã, e... Eu não fiz um cronograma, que eu não ando assim com o trajeto todo preparado. Eu gosto de ir andando. Então, eu disse, a gente vai sair daqui de João Pessoa e vai dormir em Palmares, que é lá no município já de Pernambuco. Então, vocês foram por dentro? Não, foi pela 101 pela mesmo. 101? 101, você chega em Palmares. Uhum. Aí eu disse, primeiro dia a gente vai pedalar aí daqui até Palmares, e a gente vai sair de 5 horas da manhã.
E vai dar em torno de 220 e poucos quilômetros até lá. Isso. Aí ele disse, você aguenta? Vamos embora. A gente partiu no dia 1º de abril de 2024, a gente saiu na nossa jornada rumo ao Rio de Janeiro. E esse foi o primeiro desafio. Aí a gente dormia em Palmares e o cronograma que eu fazia era, na cidade que eu dormia, eu buscava no mapa uma cidade que tivesse entre 190 e 200 km, que era onde eu ia dormir no próximo dia. Uhum. E a gente foi assim até conseguir chegar no Rio de Janeiro. Quantos dias? A gente gastou 14 dias. Aí eu botei 15 dias e a gente conseguiu fazer com 14 dias. Que legal. Esse e desafio. Quando chegou no Rio de Janeiro, a gente tem foto, agora está na hora de mostrar as fotos do Rio de Janeiro. Quando chegou lá no Cristo, quando chegou no Rio de Janeiro, além da sensação de estar na minha cidade maravilhosa, teve a sensação de dever cumprido? Ou ainda foram para outro lugar? Não, a gente chegou no Rio de Janeiro no dia... A gente chegou no Rio de Janeiro, na verdade, no dia 13. Certo. No dia 13, a gente já chegou na Ilha do Governador. Certo. Que foi lá onde eu ia ficar na casa de um sobrinho meu que morava lá. Aí a gente ficou hospedado na casa dele. E a gente foi subir o Cristo no dia 14. Mas então vocês chegaram com 13 dias, Isso, então. Chegamos com 13 dias. Subiram o Cristo, obviamente, pedalando, né? Isso, com certeza. A gente subidinha boa. A gente chegou lá na Ilha do Governador, era umas 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, mais ou menos. A gente já tinha chegado. Se quiser subir já o Cristo, teria dado também. E as pessoas que te receberam acreditaram nesse feito? Então, as pessoas ficaram surpresas quando a gente contou que tinha ido de bicicleta. Antes de chegar no Rio de Janeiro, eu encontrei grupo de ciclistas também. Acho que eu nem te mandei o vídeo do rapaz. Acho que ele é até daqui do Nordeste. Que ele tava pedalando lá, tinha muita gente pedalando, aí ele disse, de onde? Estou vindo de João Pessoa, na Paraíba. Aí ele disse, cara, você é muito doido. Louco! Eu digo um pouco, mas o importante é sair no meio do mundo, conhecendo os lugares. Então, aí, a gente tava indo para o Rio e a gente tava postando no Instagram, todos os dias a gente fazia live, postava story e tal. Aí uma galera do Rio de Janeiro lá, um grupo chamado Chama no Pedal, que é lá do Rio de Janeiro, eles disseram, a gente vai receber vocês aí para subir o Cristo todo mundo junto. Que legal, cara. Vai ser uma satisfação pra gente poder subir aí com vocês e te agradeço já de imediato, né? Na edição anterior, nós conversamos, numa edição passada, nós conversamos com um aventureiro também chamado Marcelo Uruguaio e a gente falou sobre isso, sobre acolhimento, sobre empatia. Como é bacana ouvir isso de você, que teve um grupo de pedaleiros no Rio de Janeiro que resolveram receber vocês. Isso é muito bacana. Questão de subir. Aí eu disse, ele vai subir quando? Eu vou subir amanhã, por volta de 9 horas. A gente marcou um encontro lá. Qual era o grupo? O grupo Chama no Pedal. Chama no Pedal do Rio de Janeiro. Aquele abraço para vocês. Muito bacana saber disso. Estão convidados a vir a Paraíba. Nós vamos recebê-los aqui também. E o mais legal do Chama no Pedal é que a maioria do pessoal é tudo daqui do Nordeste. Chama! Galera de Gurien. Então, voltam pra casa. Eles são daqui do Nordeste. Aí eu sei que o pessoal fez questão de subir com a gente marcou lá um ponto de encontro, lá na Barra da Tijuca, acho que é o Parque da Tijuca, se eu não me engano, o nome do local. Aí a gente marcou lá com o pessoal e encontramos com ele lá. Aí foi subir todo mundo junto e, assim, quando o Jailson, ele ficou mais emocionado. Eu tenho a minha emoção, mas eu não deixo, assim, aflorar tanto quanto o Jailson. Quando a gente tava começando a chegar já próximo do Rio de Janeiro, ele começou a chorar, fazer live chorando, emocionado e tal, porque ele pesava dos 94 quilos. Para ele era muito mais difícil do que para mim, porque como eu sou magrinho e tal, nas subidas eu subia primeiro que ele, e ele ficava um pouquinho para trás, eu esperava e tal. Então para ele foi uma realização muito maior do que a minha por conta da condição física dele, que ele pesava 94 quilos. Você conseguir pedalar 14 dias seguidos. Eu, quando comecei a pedalar, eu tinha 92 quilos. Aí, era muito difícil. Então. E eu pedalava numa 16. Olha aí. E detalhe, eu pedalava numa bicicleta preparada para aquela prova de descida. De downhill. Eu pedalava numa bicicleta de downhill. Ferro puro. Mas eu pedalava. Entendi. Então, aí, assim, pra ele fazia live, aí às vezes eu ia lá na frente, cadê já? Eu voltava, já estava lá atrás chorando, conversando com o pessoal na live, emocionado por conta da realização dele, né? E assim, foi muito bacana pra ele também. Aí eu sei que a galera do Chama no Pedal, vamos subir junto, vamos. A gente começou a subir lá o Cristo, assim, como eu sou magro e pedalo um pouco mais rápido que o pessoal, acabei deixando o pessoal para trás na hora da subida lá, o pessoal tava subindo todo mundo junto, sendo que se você subir mesmo no ritmo de todo mundo, você acaba sofrendo mais, cansando, né? Mais que isso. Cada um tem seu ritmo. Aí eu sei que eu subi um pouquinho na frente, né, e fui fazendo os vídeos, fui fazendo os stories, emocionado lá também, da minha maneira. E pra mim foi muito gratificante, cara, eu fiquei muito feliz de poder ter conseguido realizar o desafio, né, porque você se propôs a fazer,
uma coisa e conseguir cumprir e ainda por cima ser antes do tempo programado, né? Então foi muito satisfatório assim para mim, uma realização e muito emocionado também de ter conseguido conhecer o Cristo Redentor. Eu tinha ido no Rio de Janeiro quando eu era novinho, tinha uns 2 anos, com a minha mãe, e poder retornar lá agora de bicicleta, num desafio e conseguindo realizar esse feito, para mim foi muito gratificante. E conhecer também a galera lá do Rio, né? O Chama no Pedal, uma galera muito bacana. Eu queria comentar agora, fazer uma pergunta, na verdade. Durante o trajeto aí desses 13, quase 14 dias aí de pedal, principalmente usando a 101, literalmente 100% do tempo. Qual foi tua percepção em relação ao trajeto e aí quais foram as principais dificuldades fora as distâncias? Eu acabei esquecendo de falar que a gente não foi pela 101 totalmente até o Rio. A gente foi pela 101 até Feira de Santana. Pouquinho depois de Feira de Santana, a gente pegou para 116, porque a 116 ela é... No 2024, quando a gente foi, ela era com concessão e tinha todo aquele cuidado da pista ser bem cuidada, o acostamento era sempre organizado e tal. E todos os motoristas que a gente encontrava, eles diziam, não vá pela 101, porque é mais perigoso. Por isso da minha 116. pergunta, eu achava que vocês tinham ido toda pela 101. Mas independente disso, qual foi as boas experiências e as não tão boas? Cara, a parte ruim na 101 foi acostamento, que ali um trecho na Bahia a gente pegou uns acostamentos muito ruins. Bahia, Alagoas também teve uns trechozinhos que tinha assim uns 10, 15 quilômetros mais ou menos de mato na pista. Você tem que pedalar indo pro meio da pista. Não, né? No cantinho ali. Sim, sair um pouco mais do acostamento e ir pro asfalto. Não, né? Literalmente sair do acostamento porque realmente não tinha isso. Só que é aquele cuidado, porque como é uma BR, o trânsito de carretas é muito intenso. Então a gente tinha que ir pro pedacinho ali da pista junto com os carros, mas quando vinha a carreta a gente parava, esperava passar e tal, por conta de segurança. E assim, de coisas boas que a gente encontrou foi que assim, não tem acontecido nenhum tipo de imprevisto, a não ser pneu furado, que é normal. Acho que isso natural, você pedalar 2.500 quilômetros e não furar um pneu, acho que é totalmente impossível, né? E eu fui de câmara de ar, já isso foi com líquido, dele furava mais com o líquido, já colava sozinho. E o meu eu tinha que fazer ali os remendos. Então eu tive que remendar o pneu 4 vezes até chegar no Rio de Janeiro. Vou lhe dar uma dica. Eu não gosto do tubeless, que é o líquido. Eu gosto de usar o couro de bode. Já experimentou? Já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Pronto. Eu usava uma fita antifuro, mas furava do mesmo jeito. A fita não dá o resultado que o couro de bode dá. Eu faço trilha no meio do mato, todo mundo fura pneu e eu não tô nem aí. Vou lá. Agora, se pegar de lado, fura, né? Que é muito sensível. Mas na rodagem, eu uso couro de bode há mais de 3 anos. Eu nunca baixei um pneu em trilha. Mas agora eu tô com o Tubeless. É porque assim, eu comprei uma bike. É melhor o Tubeless? O Tubeless é melhor. Que ele fura e já cola, você nem vê. É mesmo? Você nem sente. Tá certo. E não é só na banda de rodagem. Na lateral. Qualquer lugar que furar, ele ajeita. Tá certo. E sobre também a estrada, o que eu achei muito bonito foi as paisagens. Ali quando eu cheguei em Minas Gerais, as plantações de café, eu achei uma coisa muito bonita de você... Eu pedalei mais de 100 quilômetros com cafezais de um lado e do outro. E tava no tempo da colheita, os pezinhos de café estavam todos lá bem vermelhinho, bonitinho. Também achei bonito as cachoeiras que a gente encontrou em Minas Gerais. E também uma questão que eu achei muito bonita foi as pedras, que a água jorrava das pedras. Tipo assim, uma pedra lá em cima da montanha e a água descendo assim, a listra da água descendo Isso tudo em Minas. Minas é sensacional. E quando eu cheguei também em Teresópolis eu achei muito lindo, porque a gente chegou lá, tem aquela parte lá do Dedo de Deus. Vocês conhecem? Que o nevoeiro vem, cobre tudo e fica tudo com neblina ali, muito bonito friozinho, mesmo. Né? Isso. Eu queria morar lá, mas não deu certo não. Né? Mas eu achei muito bonita essa parte assim, o trajeto em si, e a parte de belezas foi Minas e a parte lá o Rio São Francisco também é muito bonito quando você chega ali na divisa de Propiá com a Alagoas. Isso, Alagoas, Sergipe, ali é muito bonito, o rio Propiá. parece um mar. Acho que ali é muito aquela ponte também. de Propiá, a coisa mais linda do mundo, né? E é secular. É secular ali. Legal. Aí é muito bonito lá essa parte. E deixa eu ver o que mais. Aí tem a parte do sofrimento também, que como o pessoal falou que a gente ia sofrer um pouquinho na subida na Bahia e Minas. No mapa que eu juntei todas as atividades
do desafio para o Rio, aí daqui até Bahia a gente vai tipo assim. Aí quando chega na Bahia, o mapa faz isso aqui e vai... Deu quanto de altimetria acumulada? Eu acho que deu uns 19 mil e pouco, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos isso. Não recordo direito, mas foi por aí. Altimetria alta. O cara sofre um pouquinho ali. A gente pegou subidas na Bahia, tipo 8 km só subindo, sem ter nenhuma descida. Literalmente 8 km só de subida. Né? O cara sofre um bocado. E os carros passando do lado, as carretas. E você na mesma velocidade da carreta. Uma carreta subindo pesada a 20, você do lado, ainda tirando onda com o motorista. Ó, amarra aí. Nada de carona, hein? Nada de carona. Nada de carona, ele pegou carona não. Não, né? Foi na força na vontade. Das canelinhas. Isso. E durante esse percurso, vocês programavam 200 km por dia, davam as paradas para as refeições, mas davam uma parada também nos intervalos, nos postos de gasolina para reabastecer, para hidratar, para dar uma descansada, dar uma aliviada, ou era, não, agora a gente vai pedalar até o próximo ponto, que é daqui a 50 km, tome pé. Era assim? Era assim. O meu cronograma... Não tinha uma paradinha no meio do caminho, não? Tem a paradinha só para pegar água e fazer um lanche, assim, porque a gente tomava café, a gente saía de manhã e pedalava 1 hora e meia para encontrar um local que tomasse café, porque as cidades, geralmente de manhã, 5 horas, não tem nada aberto ainda. Padaria não tem nada, eu sempre não comia. Você vai encontrar posto de gasolina na frente. Né? Aí a gente tinha que pedalar tipo 1 hora e meia, aí encontrava um local, parava para tomar café. Isso a gente saía de 5, mais ou menos umas 6h30, 7 horas a gente tava parando, tomava café. E quando dava umas 9h30, 10 horas, tinha uma paradazinha também para fazer um lanche. E a água era o tempo todo. Todo posto que eu passava, eu priorizava parar para pegar água, porque a hidratação é fundamental para um... Tu foi com uma garrafinha só? Isso, tu foi com a garrafinha, foi com um Camelback? Só uma garrafinha. Só a garrafinha. Eu ando só com essa garrafinha aqui. Aí de 750 ml, é muito pouco. Eu não acredito. Não. Foi, por isso foi só com essa garrafa. Tira ela aí, tira ela aí. Vai ficar aí Maria Bonita, não cai não. Não cai não. Gente... Ando com essa garrafa aí, ó. Para o Rio de Janeiro foi só uma garrafinha dessa. 50 ml. Eu rodo pouco e rodo com a bag, que dá 2,5 litros de água. E o que eu faço? Eu pego a minha bag, boto ali com mais da metade de água e empurro no congelador. Aí ela vira uma pedra de gelo. No outro dia, antes do pedal, eu completo com água. Então eu vou estar pedalando sempre com aguinha gelada, porque eu gosto de água gelada. São e com 2,5 litros. 2,5 litros de água. E às vezes acaba... Imagina num percurso você pedalando ali 60, 70 km numa lapada só, com 750 ml de água. É só para provar. Isso. É só molhar a garganta. Eu já fiz uns testes, né? Eu faço uns testes comigo mesmo nesse negócio de desafio de bike para ver até onde eu aguento. Então com uma garrafinha dessa eu consigo andar 50 a 60 km. Com uma garrafa só. Mas aí se eu passar em algum lugar que eu encontre um posto, eu já reabasteço. Vamos agora para a parte nutricional. 50 a 60 km tu faz em quanto tempo? Em média? Em média? Isso depende muito. Quando eu estou sozinho, vou dar um exemplo. Nessa viagem, por exemplo? Nessa viagem é porque tinha muita subida e... Na média? Na média dava 21, 22 mais ou menos. 22 km, 22 minutos? Não, os 50 quilômetros você faz em 2 horas. 2 horas. 2 horas e meia, isso. Então eu te informar que eu tinha que ter 2 garrafinhas, tá? É sério, pela quantidade de tempo que você tem e a quantidade de água a cada 15 minutos que você tem que tomar num exercício como um mountain bike e ir no asfalto. Não, teria que ter 2 para poder não ter tanta perda de líquido. Eu sei, eu entendo. Mas é assim, sempre que eu passo em um posto, eu reabasteço, entendeu? Eu ando com a garrafa só, mas a garrafa tá na metade. Que dar as paradinhas. Isso. Eu passei de um posto, eu vou reabastecer. Tá. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou daqui pra Ucajá. Geralmente eu faço muito bate e volta no Irmão Firmino. Eu vou lá comer uma tapioca e retorno. Todo mundo vai naquela tapioca. Firmino, hein? Tem que trazer ele aqui. Você já foi lá? Você já foi lá? Então, ali é muito bom. Então, quando eu tô meio atacado, que é quando eu tô querendo fazer média e tal, eu vou daqui pro Irmão Firmino de MTB, eu chego lá com média de 29. Em mountain bike, a média é altíssima. Então, a média é muito grande. Gente, é o seguinte, a gente tá chegando ao final do segundo bloco. E é aquilo que eu digo, vai passando o tempo, a gente vai querendo saber mais e vai se empolgando, daqui a pouco tá no final. A gente volta após o intervalo comercial, é rapidinho, é só o tempo da gente tomar uma aguinha e a gente volta já já.
De volta para o terceiro e último bloco desse desafio que está sendo o Pode Pedalar de hoje, assim como foi o do Marcelo, que foi um desafio a gente conseguir em aproximadamente ali 55 minutos, quase uma hora, resumir a história desses dois aventureiros em cima de uma bike. E eu vou aproveitar para a gente tá vendo aqui o Sebastian com a roupa de pedal e tem ali desafio do ponto mais oriental das Américas ao fim do mundo, João Pessoa, Ushuaia. Mas antes eu queria que você falasse sobre a sua rede de apoio para esses pedais. Então, a rede de apoio para o desafio do fim do mundo, que era do ponto mais oriental das Américas, João Pessoa, Paraíba, ao fim do mundo, Ushuaia, na Argentina, em 60 dias. Foi a minha programação, era essa. Eu consegui realizar isso em 53 dias. E assim, foi muito difícil para conseguir patrocínio, porque é muito difícil a gente hoje... Quem é ciclista, que eu não sou federado, eu não participo muito de campeonatos e tal, não tenho uma visibilidade tão grande. Então quem me apoiou nesse projeto foi a Rostime Brasil, que é a empresa onde eu trabalho, junto do Felipe Mendes, e a Intec Soluções, a Tele, que é a provedora de internet aqui de João Pessoa, o Oliver Track Proteção Veicular, também que é meu amigo, e a Smart TI, que é a automação residencial. Os patrocínios que eu tive foi de pessoas ali do meu grupo de amizade. Praticamente foram essas pessoas quem me apoiaram nesse desafio. Inclusive a Rostime Brasil foi quem pagou a passagem de avião para eu retornar. Que legal. Foi essa. Antes da gente falar sobre esse desafio, tem um de os 500 quilômetros em 24 horas. Como é essa história aí? 15 não dorme não, É 24 horas de Le Mans, é? É assim que funciona? É tipo isso, pessoal. Eu gosto dos pedais, eu gosto de fazer desafios. Mais uma vez foi o Go Bike que criou um desafio de João Pessoa para Cachoeira dos Índios, que eles foram fazer em 3 dias. E eu aproveitei para fazer um desafio de 500 km em 24 horas. Como o Go Bike ia estar em Cachoeira dos Índios e tinha o carro para retornar, eu pedi para ir para fazer esse desafio para retornar com eles, porque ia ter o carro para retornar para João Pessoa. Então eles aceitaram. E eu inventei de sair de João Pessoa de meia-noite, no aniversário de João Pessoa do ano passado, do ano retrasado, 2024. Eu saí do Busto de Tamandaré quando deu 0 hora do dia 4, num sábado, e fui em sentido Cachoeira dos Índios, lá na divisa com o Ceará. E esse desafio foi um dos mais difíceis para mim, porque eu saí daqui de madrugada, chovendo. Nesse dia estava chovendo. Quando eu cheguei aqui no Almeidão, começou a chover. Eu pedalei a madrugada todinha chovendo. Antes de chegar no Cajá, o pneu furou. Chovendo, eu tive que parar lá no posto, fazer a troca não, colar o remendo lá na própria bicicleta. Não tirei nem o pneu fora, eu remendei na própria bicicleta. E segui viagem até a subida de Riachão do Boca Marte, foi debaixo de chuva que eu pedalei. Dá uns 100 quilômetros? 100 quilômetros. Daqui até lá, de chuva. Eu pedalei. Sozinho na madrugada aí, e pensando o que é que eu tô fazendo aqui, mas... Mais um! Mas eu tinha que ir, né? Tava no desafio, eu disse, mas eu vou. Aí fui embora, amanheceu o dia lá, já tava chegando em Campina Grande, parei para tomar café no mesmo posto que eu parei no dia do desafio lá para almoçar quando eu tava indo para São José da Mata. Parei lá para tomar café. Fui embora, passei Juazeirinho, desci Serra de Santa Luzia. Fui embora. Quando eu cheguei em Patos, já era ali na parte da tarde, que eram umas 3 horas da tarde. Segui, fui embora. Quando cheguei em Pombal, encontrei o pessoal do Go Bike, que estavam dormindo em Pombal. Eles saíram antes. Eles saíram antes de mim. Eu sempre saio depois. Aí você saiu, encontrou em Pombal ainda, eles parando para dormir. Foi, eram as 6 horas da noite quando eu cheguei em Pombal. Aí eu avisei para eles que eu estava chegando, eles pararam lá foram lá na peixe lá para dizer um oi. Vocês. Isso. Aí fui embora. Segui viagem, aí a parte ali depois de Pombal para Souza, o acostamento era muito ruim, a pista tava... É ruim ali, viu? Isso, é muito ruim. E tava em reforma, aí tava pior ainda, isso. Aí, eu fui lá. Aí quando eu cheguei em Souza, as lanternas descarregaram, aí um colega meu, que é daqui de João Pessoa, o Aristóteles, ele tinha um amigo, o amigo dele veio de carro, foi até Souza, quer dizer, foi me encontrar, né, entre Cajazeiras e Souza, e ele foi me escoltando com o carro, com o pisca-alerta ligado e clareando para eu seguir viagem. Aí eu consegui chegar e bater. Ficasse quantos quilômetros assim?
Acho que foi depois de Souza até Cajazeiras. Dá quanto? Eu não conheço. Dá né? quase 70. Por aí. Eu sei que eu quase fui. 70. Eu fui Tem que sem- agradecer o amigo aí, hein? Eu agradeci muito a ele. Agradecer agora novamente. Então eu consegui fazer os 500 quilômetros em 24 horas e 36 minutos decorrido de tempo, de movimentação total. Isso dá, só para quem não sabe, fiz o cálculo aqui rápido, é 20,5 km de média, incluindo as paradas, ou seja, quando ele tirar as paradas para reidratar, comer alguma coisa e tal, isso vai dar lá para os 23 de média. Isso. Então o desafio pedalado, né, de pedalada deu 22 horas e decorrida deu as 24 horas. Inclusive eu vou refazer esse desafio porque eu não aceitei ter feito em 24 horas e 36 minutos. Tem que ser em 24 horas fechado, ou menos. Então isso aí vai ser repetido. Tá, aí. descontar esses 36 minutos. Isso, eu vou ter que fazer abaixo das 24 horas. Então, possivelmente vai ter um novo desafio aí dos 500 quilômetros em 24 horas. Se eu vou pra... Comer mais rápido, pô. Comer mais rápido, pô. Não, mas foi o pneu que furou, foi a chuva Não, dele. isso eu ia Isso falar aí. agora. Não. Você teve uma adversidade que foi a chuva. E isso reduz, porque chuva e vento atrapalha você que pedala. Inclusive, você falou do vento, foi a primeira vez que eu peguei vento contra indo pra Campina Grande. Inclusive, eu até perguntei É difícil isso aí acontecer. Inês e a dona Socorro se eles tinham pegado vento também. Eles disseram que pegaram o vento também, que não é normal você Não pegar é o vento normal. sentido Campina Grande. E nesse dia a gente pegou vento. É voltando. Então é por isso que o pneu furado e a chuva me atrapalhou. Então eu vou refazer esse dos Mas 500 km atrapalhou em 24 quantos horas. minutos? O pneu acho que deu uns Não, foi 24 horas e... 36 minutos. 36 minutos, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho que fazer porque... A Gol e a TAM atrasam muito mais do que isso. Não E fala ninguém isso. reclama. Não fala isso. E ninguém vai. reclama. Mas eu vou fazer esse aí. Então esse foi o desafio dos 500 km, atravessar a Paraíba aí em 24 horas e consegui também. Foi mais um feito aí do ciclista semi-solitário e rei do longão. É isso aí. Eu queria fazer até um comentário, Pode né? falar. Que a gente falou de cicloviagens, com o Marcelo, que faz cicloviagens com barraca, que tem muita coisa de trilha, e tem outro cicloviajante aqui, que o dele é asfalto, é chegar e fazer quilometragem. Veja que o universo de bike proporciona diversões tão diferentes e ao mesmo tempo tão cativantes. É como eu estou dizendo, a gente está aqui entrevistando e quer saber mais, quer saber mais. Quer saber mais e quer participar também. E fica, eu também quero ir, Vamos só que embora. não. Só que não. Pra você ter ideia, quando a gente marca um longão, por exemplo, que eu tenho que acordar, só tem uma coisa que me acorda às 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, a bicicleta. Olha aí. Não acordo sem ser para pedalar nesse horário. Eu sou dorminhoco. Mas quando tem esses longões que eu acordo, que eu olho assim, caramba, tá nublado, vou voltar pro edredom. Minha esposa fica danada, não, você marcou, mas vai chover, eu não vou não. Entendeu? Imagina sair, pedalar 100 km embaixo da água, embaixo de chuva. Eu não vou dizer que eu teria desistido no meio do caminho, que eu acho que eu nem teria ido. Entendeu? Eu acho que eu nem teria ido. Mas quando eu saí tava sem chover ainda. Tranquilo, mas eu no quero meio que você do fale caminho. agora sobre o desafio do ponto mais oriental das Américas ao fim do mundo. Como foi? Conta pra gente como foi também esse desafio. 56 dias, né? 53. 53 dias. Fala pra gente aí. Nós temos aí mais ou menos uns 8 minutos. Bem, Rômulo, como eu fiz o desafio em 2024 para o Cristo Redentor, em 2025 eu já tinha que criar um novo desafio. E era o desafio de ir até Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas, que também é uma das maravilhas do mundo. Mas aí o Felipe Mendes, que é meu coach, ele sugeriu que eu fosse até o Ushuaia, no fim do mundo, lá na Argentina. Aí eu disse, tá bem, então eu preciso treinar, ele também me deu um apoio, né, como ele é o meu coach e eu trabalho na empresa para ele, ele conseguiu ali fazer com que eu pudesse me ausentar ali por mais uns dias, além dos 30 dias. Então eu juntei 2 meses de férias para fazer esse desafio, para não ficar ruim nem para a empresa, nem para mim, nem para ninguém, né, para organizar tudo direitinho. Então eu comecei a fazer os treinamentos para fazer esse mega desafio, que era do ponto mais oriental das Américas até o fim do mundo, em 60 dias. E você saiu do Marco Zero Cabedelo. Não, eu saí do Farol de Cabo Branco, que é o ponto mais oriental. Ah, o ponto mais oriental, tá. Isso. Foi, desculpa. Eu ia sair do Busto de Mandaré. O pessoal não pode sair do Busto porque o ponto mais oriental é o Farol. É tem o que sair Farol, do é Farol. o Farol. Tudo bem, então vamos pro Farol. Então eu decidi que iria fazer esse desafio em 60 dias. Eu botei 60 dias e a minha ideia era pedalar 200 km por dia mais uma vez. Mas aí seria muito mais difícil porque seriam muito mais dias, o corpo vai tendo aquele desgaste e tudo mais. Então eu comecei os treinamentos, juntei o dinheiro das minhas férias, fiz uma rifa, consegui os patrocinadores, que foi a Oliver Track, foi a Smart TI, a Tele,
a Intec Soluções e a Rostime Brasil, que foi quem pagou a passagem para eu voltar de avião, que era a coisa mais difícil que eu poderia conseguir, que era o retorno para casa. Então, como a Rostime, a empresa onde eu trabalho, ela se propôs a patrocinar a volta para casa, então o desafio era só ir. Então eu comecei os treinamentos e decidi que eu iria para esse desafio. Sozinho. E geralmente eu tiro férias no mês de abril. Sozinho em tese, né? Eu e Deus, na verdade, né? E os amigos no meio da estrada ajudando. Então esse desafio era do ponto mais oriental das Américas ao fim do mundo em 60 dias, saindo do farol de Cabo Branco e indo até o Ushuaia. Eu me preparei, treinei, fiz todos os treinamentos ali para esse desafio. E como é que eu posso dizer? Agora eu perdi um pouco da linha de raciocínio, mas vai voltar. Não tem problema não. Você seguiu, você saiu do farol em direção... Isso. Dentro de um planejamento já preparado para isso. Aí a minha ideia era ir igual pro Rio de Janeiro. Quando eu fui para o desafio, o pessoal olhou para mim e disse: vai para onde? Tô indo pro fim do mundo. Eu tava com uma mochila nas costas, com a roupa reserva dentro da mochila e só. Eu não tinha alforjes, eu não tinha bagagem, eu não tinha nada. Porque a minha ideia era pedalar 200 por dia dentro do Brasil, dormir em pousadas, para adiantar o percurso o máximo que eu pudesse. Certo. Entendeu? Então, o meu cronograma era esse. Então, eu saí daqui, primeira parada ia ser em Palmares, mas eu não consegui chegar porque eu saí um pouquinho tarde, porque teve o pessoal também que ficou me acompanhando ali no percurso, na saída, né? O pessoal que foi lá, tinha uns ciclistas, além do Felipe. Aí isso te atrasou um pouco. Assim, atrasou um pouco, mas foi legal porque teve aquela pessoal saindo com você, bem... Te dando incentivo. Isso, foi bem legal também. E o meu cronograma era, no Brasil, dormir em pousadas e na Argentina, dormir em barraca. Então eu saí daqui só com a mochila nas costas e quando eu chegava nos cantos que o pessoal parava assim, tá indo pra onde? Tô indo pro fim do mundo de bicicleta. O Ushuaia na Argentina. O pessoal disse: mas cara, como é que tu vai pro Ushuaia? Lá é frio. E tem um trecho lá, já lá pra Argentina que, cara, não é tão fácil achar pousada. Então, mas justamente não tinha não, Vou chegar nessa parte. Então, o meu cronograma era esse: pedalar durante o dia, no Brasil dormir em pousadas e até chegar em Foz. Em Foz eu ia comprar a barraca, bagageiro, equipar a bicicleta. Então, quando eu chegava para as pessoas dizer: eu tô indo pro Ushuaia, o pessoal, eu tava sem agasalho, sem barraca, sem roupa de frio, sem essas coisas tudinho, porque lá no Ushuaia é muito frio. Sim, o que eu queria lembrar era essa parte. Eu tiro férias em abril. Aí em abril, no Ushuaia, é inverno igual a gente. Se eu saísse daqui em abril, eu ia chegar lá em junho, no topo do frio. Então, como a gente aqui é do Nordeste e aqui é muito quente, você chega lá no frio mesmo. E eu não levei agasalho, não levei essas coisas. Eu fui só com a roupa de ciclista, praticamente. Então, é por isso que eu fui em outubro. Eu decidi ir em outubro porque eu ia chegar lá já no verão, sim, onde já está um pouquinho mais quente, com a temperatura já parecida com a nossa, o clima, né? Parecida não tanto, né? É só parecido, né? Frio. Aí, então, foi isso. Eu saí daqui e fui. O mesmo esquema para o Rio de Janeiro. Era pedalar de 5 da manhã a 5 da noite, parar numa pousada, dormir. No dia seguinte, continuar a viagem, até conseguir chegar na divisa. Aí eu fui pela 101, 116, e em Governador Valadares, em Minas Gerais, eu peguei a 381. Me arrependi um pouco de ter ido por ela, porque a subida que você pensar... Tem lá. Tem lá. Eu subia tipo 2, 3 quilômetros, aí eu descia 100 metros, aí subia de novo. Eu cheguei a estar a 1.077 metros acima do nível do mar. Caramba. No GPS mostrando lá. Depois ali de Ipatingas, indo em direção a BH. Porque eu queria conhecer o Bro. Não sei se vocês sabem quem é o Bro. Isso, Bro. Ele me deu uma camisa, ele me deu um pneu novo, ele me deu... Quem é o Bro? O Bro Bruto? Não conhece? Não, cara. Não conhece o Bro? Olha aí, tá vendo? Passa pra ele aí o Bro. O Bro é gente fina demais. Inclusive, boa. ele tá agora no Chile, fazendo uns pedaços no Chile. Aí ele foi... Até chegar lá em BH, o meu pneu furou 3 vezes e o pneu traseiro já tava um pouquinho gasto. Então, eu fui lá no Bro e ele perguntou se eu tava precisando de alguma coisa. Aí eu tava com um bretelle um pouquinho já sofrido, eu disse: não, eu preciso de um bretelle. Aí ele disse: você poderia pedir uma coisa mais difícil. Aí ele foi lá dentro, trouxe um bretelle, trouxe uma camisa, trouxe uma meia. Aí ele trocou as rodanas da minha bike e me deu um pneu novo. Então isso aí foi todo o Bro que me deu lá, um apoio muito bom para mim durante esse desafio. E eu segui viagem, aí fui sentido São Paulo, Ribeirão Preto, saí em Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto eu atravessei e saí no Paraná, passei em Londrina, conheci também o Edson lá
que ele me recebeu na casa dele, eu dormi lá na chácara dele, jantei com ele lá, com a família dele, muito bacana também, os pontos de apoio que eu consegui. E consegui chegar lá na cidade de Foz. Em Foz, aí eu fui lá à Cidade da Leste, porque eu queria conhecer a Cidade da Leste, queria comprar as coisas lá, mas é muito difícil para você. E um detalhe, eu também não falo espanhol, eu fui sem falar outro idioma, fui no portunhol, fui me virando de toda forma. Aí fui lá no Paraguai tentar comprar a barraca, o bagageiro. Não era só o bagageiro, botar só um bagageiro para suportar a barraca. Porque a minha ideia é não ter peso, porque quando você está com peso, você vai sofrer um pouquinho mais. Então eu tentei ir com o mínimo de peso possível. Então fui em Foz, em Cidade do Leste, não consegui comprar nada lá, porque eu fui em 3 lojas de bike, mas o cara não tinha o bagageiro do que eu queria e a barraca também não tinha. Aí voltei para Foz, encontrei uma loja de bicicleta em Foz, comprei o bagageiro, o cara instalou na hora, e comprei a barraca. Aí já fiquei ali com a barraca. E antes de chegar em Foz, na cidade de Azul, a menina tinha me doado uma manta e um agasalho pra minha viagem. Foram as pessoas que foram me ajudando, a Eliane. A gente tem só 2 minutinhos pra gente chegar em Ushuaia. Rapaz, agora tem que adiantar um pouco. Então... Bota a coroa, a catraquinha aí, o coroa. Tem que ter mais tempo. Então, pessoal, eu fui... na parte da Argentina, eu fui acampando todos os dias, eu dormia em barraca, eu pedalava durante o dia, chegava... O primeiro dia eu dormi dentro da mata, chovendo também, eu peguei uma chuva lá, mandei até o vídeo pra vocês, não sei se... A gente vai rodar lá. Eu dormi o primeiro dia dentro do mato, na barraca, choveu a noite todinha, molhou um pouco na barraca, mas não pensei em desistir. Entrei na Argentina e peguei uma parte lá do deserto, uma parte muito difícil, tem hora que eu parava e pensava, o que é que eu tô fazendo aqui realmente? O deserto lá, você pegava um retão de 80 quilômetros, você olhar assim numa reta e você ter que atravessar aquilo com um vento a 30, 35, 40 por hora contra você o tempo todo. Foi uma das partes mais difíceis. Ali realmente eu parava, tem hora que eu empurrava a bicicleta por conta do vento. Ou o vento ele te parava ou ele tentava te derrubar. O vento lá era muito difícil, velho. Você sofre um bocado. E graças a Deus eu consegui chegar no Ushuaia, mesmo assim com essa minha loucura de não ter agasalhos, não ter preparado tudo. Mas consegui chegar no fim do mundo e conheci muitas pessoas também no meio da estrada, as pessoas me ajudaram. Tiveram pessoas que eu conheci que estavam indo para o Ushuaia também de carro, fizeram questão de me esperar para me receber no Ushuaia. E a gente fica lá acampado lá 2, 3 dias, isso foi muito, muito bacana mesmo, essa parte aí. E conhecer o fim do mundo foi a coisa mais importante assim na minha vida de ciclista, foi ter conseguido chegar no fim do mundo, né? Se um dia alguém me perguntar onde você já foi de bicicleta, eu posso dizer que eu já fui até o fim do mundo. Cara, o que é bacana, sabe que é que tudo isso você começou, a gente tá em 26, há 3 anos, 4 anos atrás. 4 anos atrás, mais ou menos. Que legal saber disso. É um incentivo. Já que a gente tá falando em desafio, tá um desafio aí para você se planejar aí, olha aí, ó. Por que não faz a Transamazônica inteira, já que ela começa aqui, né? Isso aí pode ser 1.492 quilômetros. Pode ser um projeto futuro, mas agora, por hora, eu estou com um projeto para fazer o Caminhos da Fé lá em São Paulo, que é sair de Águas da Prata e até o Aparecida do Norte, que é um desafio que eu quero fazer com o pessoal que eu conheci. Coincidentemente, eu vou fazer agora, no dia 6 de abril. Vai fazer? Olha aí, que bacana. Vou mandar uns vídeos lá, mostrar como é o trajeto, que eu quero já conhecer também. E pretendo fazer também o Santiago de Compostela, que é na Espanha, futuramente aí, talvez lá para 2029, 2030, não sei. Mas eu tenho esse projeto. E a Transamazônica é também uma ideia de fazer ela, mas aí eu vou precisar de um ponto de apoio lá na parte da Amazônia, porque lá é muito perigoso. Geralmente o pessoal fala que tem que ter um apoio mais... Na hora que você entrar na região de mata é mais perigoso. Isso. Mas, Sebastião, você também está convidado a voltar aqui no Pode Pedalar em breve para a gente seguir essas suas histórias lindas e perfeitas e inspiradoras. Nós gostaríamos de te agradecer pela sua disponibilidade de vir ao Pode Pedalar, de trazer um pouco das suas aventuras para a gente, compartilhar conosco essa vontade de permanecer em cima de uma bike, desbravando e conhecendo o mundo por aí afora. Muito obrigado por sua colaboração e disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que lhe agradeço. Posso deixar uma frase final aqui, que é a frase do... O que você quiser. Fique à vontade. Bem, a minha frase que eu crio no meu desafio, eu crio um slogan e esse do fim do mundo que eu criei foi:
Sim, antes eu quero dizer também que eu uso a bicicleta como meio de transporte, certo? E 90% do meu translado para os lugares que eu vou, para casa, trabalho, às vezes para viajar para o interior também, eu sempre uso a bicicleta. E 90% da minha locomoção é feita na Maria Bonita. Queria deixar essa parte também. E dizer que se um dia a história for contada, diga que você viveu no tempo do ciclista templário. Diga que você viveu no tempo do Rei do Longão. Aê, garoto! Boa. Parabéns. É isso que eu creio quando cheguei lá no fim do mundo aí. Gente, depois de uma dessa, eu só tenho que dizer que a gente volta no próximo episódio com mais aventuras maravilhosas aqui no Pode Pedalar. Show de bola, e vamos com essa, vamos nessa e vamos pedalar. Um abraço a todos vocês, nos sigam aqui no YouTube, nos assistam na Extrema Oriental TV, acompanhem a gente pelo Instagram e também na nossa página de internet, podepedalar.com.br. Até a próxima edição, um abraço para todos vocês e muito obrigado pela audiência.